Beleza, eu vou abrir aqui o áudio do Apolinário. Apolinário, você vai ter aí 5 minutos para fazer sua réplica, tá certo? O tempo está na tela, fica à vontade, pode começar. Ronaldo, prepara para mim as imagens lá, por favor. Eu coloquei lá, primeira imagem 1, imagem 2, imagem 3. Pessoal, desculpe, eu peço perdão se alguma vez eu passei a impressão assim, sou acadêmico, o outro é pior, eu sou melhor. Não, gente, não é minha intenção. O que o Atafone está fazendo é ad hominem. Ele está simplesmente atacando e falando. Eu tenho um áudio dele também, quem quiser pode procurar, ele falando assim, um pedreiro vai ensinar você. Eu falei, cara, eu posso aprender tranquilamente com o pedreiro, não tem problema nenhum sobre isso. A questão é, eu vou fazer uma cirurgia. Né? Aí eu vou falar pro médico, não, peraí, médico, corta aqui. Não, mas peraí, eu aprendi na faculdade que é aqui, ó. Tá, então por quê? Explica o porquê eu tenho que cortar desse lado. Eu tenho que dar uma justificativa ao porquê. Porque o profissional sabe aonde cortar aquela parte. Quando entra em gramática, o Euler, outro que você debateu, entra em gramática, não é porque a gente quer exibir ou não, é porque a gramática faz parte da literatura bíblica, cara. Você disse assim, ainda no debate com Euler, falou assim, olha, gramática para mim, pouco importa. Como pouco importa? Pelo amor de Deus, rapaz. Pelo amor de Deus, como pouco importa? Você quer ensinar a Bíblia. Quer ensinar a Bíblia, debater Bíblia. Se você fala gramática, pouco importa. Aí é a segunda vez que você faz assim, eu tô anotando, cara. Não tem a ver. Como não tem a ver? Você não entendeu a pergunta? Você fala, eu não entendi a pergunta. Eu não entendi. Simples. Fala isso, eu não entendi a pergunta. 2.300 tardes manhã, querido. Leia só comigo aqui, ó. Gente, abre a Bíblia aí. Vamos ler a Bíblia. Daniel capítulo 8, verso 22. Olha só, eu vou ler para ganhar o tempo aqui, ó. E ter sido quebrado, levantando-se 4 no lugar dele. 4. Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Liceu. Olha só o que ele fala. 4. Os 4 generais, tá bom? Ali de Alexandre. No lugar dele. Significa que 4 reinos, olha só, a parte pelo todo. Reinos, não é rei aqui, reinos. Reinos, no plural. Reinos, guarda, Atafona. Se levantarão deste povo, mas não com força igual a ele. A ele, singular. A ele. Ao Alexandre Grande. Só que o verso 23 fala assim, ó, mas no fim do seu reinado, olha só, no fim dos seus reinados, olha só, no fim do reinado deles, a palavra tá mehen, deles, Atafona, deles, no fim do reinado deles surgiria, tá, Antíoco IV Epifânio, gente, foi o 8º rei da dinastia Seleucida. 8º rei da dinastia Seleucida. O pai dele, Antíoco Magno, o Grande, foi mais importante do que ele. Antíoco IV Epifânio ficou, acho que, 12 anos exilado, tá bom? Exilado ali e só foi rei depois de um decreto de próprio Roma, do próprio Senado de Roma. A própria Roma autorizou ele a ser rei. Então, olha só, é depois, é no fim. E olha só, gramática para quê, né? É engraçado isso. Erever Boker, tarde e manhã, senhora Atafona, tarde e manhã. Todas as vezes que aparece tarde e manhã, é significada dia, tarde e manhã. Ao sacrifício, você que divide 1150 sacrifício, é manhã e tarde. E o único que é tamid, um único sacrifício. Tudo bem? Mostra as imagens para mim, por gentileza. Você pode ver isso em Números 14, 34 também, falando sobre um dia por um ano, tá bom? Pode em Ezequiel 4, 6, 7 também. Olha a extensão aí de Roma, senhora Atafona. Olha para cá, Atafona. Olha aqui, lindão. Olha a extensão dele, ao oriente, à terra gloriosa e ao sul. Essa é a extensão territorial que ele aplica. Pode passar para mim, por gentileza? A próxima. Senhor Atafona, você disse, eu sou testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová não crê que o Antíoco Epifânio foi o chifre pequeno, querido. Eu não entendi muito bem. Quero que você até explique sobre isso. Vocês falam que ele esteve na Segunda Guerra Mundial? Mas você acabou de falar que... Peraí, você acabou de falar
que ele veio depois dos 4 generais. Mas aí a sua denominação diz que ele participou da Segunda Guerra Mundial. Essa referência bibliográfica tá para quem quiser procurar. Ok. Atafona, você agora vai ter os seus 3 minutos para você fazer a sua pergunta. O tempo está na tela, pode começar. Pode deixar, Ronaldo. Eu me atenho às regras, viu? Mas eu estou me divertindo bastante hoje. Bom, minha segunda pergunta é a seguinte. Tenho novamente o microfone aí, crianças falando. Se Roma é o chifre pequeno de Daniel 8, o que já foi derrubado na minha primeira réplica, e ela faria com o santuário o que foi profetizado que o chifre pequeno faria, como a Bíblia descreve a situação do santuário e o que acontecia nele no ano de 457 a.C. Vou repetir. Se Roma é o chifre pequeno de Daniel 8, que é o que o Apolinário está afirmando. E eu já derrubei isso aí porque eu mostrei que Roma não podia ser chifre pequeno em 457 porque ela não existia, tá? Então, se ele continua afirmando que Roma é o chifre pequeno, primeiro na sua fase pagã, que é a fase imperial ou política, e depois a sua fase papal, que é a Igreja Católica Romana, então, se ela é isso aí e fez a profanação por 2.300 anos, terminando em 1844, ela tem que ter profanado por 2.300 anos, de 457 a.C. a 1844 a.C. E a Igreja Adventista afirma que os 2.300 anos começaram em 457 e usam o decreto de Artaxerxes de Esdras 7, do 11 ao 26, para afirmar isso. Então, a minha pergunta é, se Roma é o chifre pequeno, que faria tudo que foi profetizado em Daniel 8, a respeito do santuário, de jogar as estrelas do céu no chão, de tirar o Tamide, eu quero que ele mostre para nós na Bíblia, e eu vou mostrar na Bíblia, qual era a situação do templo e o que era, e o que acontecia no templo, no santuário, no ano de 457. Quero ver se ele vai mostrar essa profanação, esse ataque do chifre pequeno ao santuário em 457. Porque a Bíblia fala ali, e eu vou mostrar o que ela fala, qual era a situação do santuário em 457. Para quem não sabe, o santuário ele foi destruído pela Babilônia, e depois o rei Dario, se não me engano foi Dario, autorizou a reconstrução, e ele foi terminado em 15 de maio, ou de março, acho que é de maio, de 515 a.C. Então, 457 a.C. já tinham passado 58 anos. Mostre para nós, Apolinário, dentro da Bíblia, em 457, qual era a situação do templo. Ele estava jogado por terra, o Tamide foi tirado, ou teve alguma coisa diferente em 457? A minha pergunta está feita. Ok. Apolinário, você vai fazer aí sua resposta. Você tem 5 minutos. Pode começar. Eu vou reestabelecer aqui o seu tempo. Você está com o áudio fechado, eu vou abrir aqui. Já abri. E eu vou... Põe para mim de novo as imagens, por gentileza. Pode começar da terceira. Ok. Seu tempo está rolando, eu vou puxar a sua imagem. Vamos lá. Mais uma vez, o Atafona, ele falou que está se divertindo. Eu estou achando muito engraçado. Roma é Medo-Pérsia. Depois, Roma não existe em 457, né? Aí eu falei, olha, é em 2 períodos. Daniel, capítulo 7, mostra Roma imperial, certo? E depois, no final ali, mostra que em Daniel, mostra que Roma aconteceria para o tempo do fim. Antigo Epifânio não viveu no tempo do fim. A sua igreja, Testemunho de Jeová, fala que ele viveu na Segunda Guerra Mundial. Aí você quer falar das 2.300 tardes jogada para 457? 457 o Antigo Epifânio também não viveu. Ele veio no 2º século depois de Cristo. Só que depois do ano 60... Gente, é só pesquisar. É só pesquisar. Nosso amigo Pedreira aí também vai pesquisar, não vai? Ano 64, ano 63, se eu não me engano, por volta desse ano,
Roma derrota todas. Todo o Império Seleucida. Derrota todos. E olha só. De novo, 8:23. Mas no fim do seu reinado, olha os períodos, senhor Tafona. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei, a parte pelo todo, um reino, certo? Feroz. Olha só, no fim. Olha assim, ó, mas no fim, ó, tá aí, ó, para vocês lerem. Quando Roma consegue ali dominar Jerusalém, o sacerdote precisava, sabe o que fazer? Pegar a roupa sacerdotal deles, fazer o sacrifício ali, que estava sendo observado, depois terminou, entregar a roupa de novo e fazer isso. Isso é gravado. Roma destruiu também o templo do ano 66 ao ano 70. Então, na forma horizontal, não começou em 457, como você está falando, a destruição e o chifre pequeno ali. O chifre pequeno já vinha dentro disso. E ele se tornou forte, ele cresceu. A Tafona, não precisa levantar a mão para o alto, não. Ele cresceu. Eu vou ler de novo para você, ó. Daniel 8, verso 9. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul. Se tornou muito forte para o sul. Há 70 semanas, o período das 2.300 tardes e manhãs não é só uma visão adventista. Começa assim, 457. Começa assim. Não precisa levantar a mão para o céu. Pode passar para mim a imagem? Começa assim. Mas ele se tornou muito forte. 2 períodos, Daniel 7, fala sobre isso. Daniel 8. A palavra Merren tá aí, querido. E olha, não tem um chifre, ó, de um deles. Da onde saiu o chifre pequeno? Coloca isso na sua cabeça, Tafona. Da onde saiu o chifre pequeno? Ele saiu de um dos chifres? Não tem nem a palavra Keren aí. Ali, sobre chifre, que saiu de um dos chifres, saiu um chifre pequeno, não tem no original. Você sabe disso. Não tem. Então, está ligado sintaticamente, porque é um substantivo masculino, e você falou gramática para quê? Está ligado aos 4 ventos. Volta para mim, por favor, a primeira imagem. Olha só, a extensão dele, cara. Como Roma atacaria da onde ele veio? Ou como o chifre pequeno atacaria da onde ele veio? Isso é um absurdo, cara. Leia, cresceu. Essa expressão no hebraico é um superlativo. Cresceu muito forte. Não sei se você sabe o que é superlativo, mas cresceu muito forte para o Oriente, para o Sul. Cara, você falou que Roma não existia no tempo de Antíoco Epifânio. Roma era os medos e persas. Que isso, cara? Que informações você... Não sei de onde você tirou. Sendo que os testemunhos de Jeová não creem que o chifre pequeno, eu, pelo menos, não achei. Se você tiver, me mostra a referência. Eu não achei, não estou dizendo que não existe. Não é Antíoco Epifânio. Ele viveu na Segunda Guerra Mundial. Ok. 5 minutos para fazer a sua réplica. Eu vou colocar o tempo aí na tela. Pode começar. Fica nervoso não, Apolinário. Você está parecendo nervoso. Você disse que eu estou fazendo ad hominem? Não. Você que está metendo aí Testemunho de Jeová, site de Testemunho de Jeová. Eu, na minha apresentação, nem disse que era Testemunho de Jeová. Você que está querendo meter Testemunho de Jeová no meio. Eu anotei umas bobagens que você falou aqui. E bobagens eu vou explicar por que é bobagem, tá? Mas antes eu vou mostrar a resposta da pergunta que eu fiz e que você ficou 5 minutos sem responder qual era a situação do templo em 457. Então, quem está com a Bíblia aí, abre em Esdras, capítulo 7, o decreto do rei Artaxerxes no 7º ano, que a Igreja Adventista diz que é 457 a.C., que ela diz que começa os 2.300 anos ali. Bom, se os 2.300 anos começam ali, então o chifre pequeno teria que profanar o santuário. Positivo? É lógico. Agora vamos ver o que diz aqui o texto. Diz aqui, ó, versículo 11. Esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes,
Artaxerxes deu a Esdras, o sacerdote, o escriba, instruído nas palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos para Israel. Tá? Aqui é a Bíblia, é a Almeida Revista atualizada, Revista Corrigida de 67. Versículo 12. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, saudações. Agora olha a situação. 13. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiserem ir a Jerusalém, vá contigo. 14. Porquanto és enviado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para indagares a respeito de Judá e Jerusalém, conforme a lei do teu Deus, na qual está na tua mão. 15. Olha agora, hein? E para levares prata e ouro, que o rei e seus companheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Então o rei está dando coisas para o Deus de Israel. Ele não está tirando nada. 16. E com toda a prata e ouro que achares em toda a província de Babilônia, e com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes que voluntariamente as oferecem para a casa do Deus, do seu Deus que está em Jerusalém. Agora eu vou matar a cobra e mostrar a cobra morta. Olha a situação do templo em 457. Versículo 17. Portanto, com toda diligência, comprarás com este dinheiro novilhos, carneiros e cordeiros, com as suas ofertas de cereais e as suas ofertas de libações, e as oferecerás sobre o altar da casa do vosso Deus, que está em Jerusalém. Então o rei mandou que Esdras fosse, deu dinheiro, deu coisas a ele, para que ele fizesse o quê? Todo o serviço sagrado do templo. O chifre pequeno não iria fazer isso. Em 457, o templo não sofreu ataque nenhum. Pelo contrário, foi exatamente o contrário, foi restabelecido. Versículo 19. Os vasos que te foram dados para o serviço da casa do seu Deus, o serviço da casa do seu Deus. Então, em 457, os serviços do templo foram restabelecidos e não tirados. O templo não foi jogado abaixo em 457. Portanto, é uma mentira quando se afirma que 457 marca o início dos 2.300 anos. Porque se fosse, teria que acontecer o que o chifre pequeno faria. Jogar o exército no céu, derrubar as estrelas, etc. e tal. Agora eu quero dizer aqui, rapidamente, eu tenho 1 minuto e pouco, sobre as bobagens aí que o seu Apolinário falou. Primeiro, eu não disse que Roma é a Medo-Pérsia. Eu disse que em 457 Roma não era o império era a Medo-Pérsia, tá? Segundo, você cita Daniel 8:23 aí, para dizer que é tempo do fim, mas você está errado. Por quê? Mas no fim do seu reinado. Do reinado de quem? Dos 4 chifres. Então não é tempo do fim, é tempo do fim do reinado dos 4 chifres. O fim do reinado dos 4 chifres foi em 146, então não tem nada a ver com o tempo do fim, ok? Aí você diz que o ano 163, Roma derrota o Império Seleucida. Mentira, foi no ano 30, é só vocês pesquisarem. Você está muito mal informado. Você está mal informado. Aí você diz que no fim do seu reinado levantar-se-á um reino, um Meller. Olha como é que você quer ludibriar as pessoas. Está aqui, ó. Mas no fim do seu reinado, a palavra para reinado é Malkut, tá? No fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei, um Meller, tá? Não é reino, é Meller. Meller é um rei. Eu vou falar sobre isso na minha terceira réplica, tá? Então não ia se levantar reino nenhum, era um Meller, um rei, um homem de feroz catadura e especialista em intrigas. Então o senhor se engana ou tenta enganar as pessoas para provar que ali é um reino. Não, ali é Meller. Você quer usar gramática? E outra, eu não disse em lugar nenhum que gramática não serve, tá? Se eu disse, mostra onde é que foi. Ali é um Meller, não é um reino. Você está errado.